preparamos um compilado dos acontecimentos mais relevantes da semana. Na descrição, você vê a minutagem de cada assunto. Contudo, sugerimos que passe a acompanhar as informações relevantes, apenas assim você irá entender os mecanismos que influenciam em sua vida e seu patrimônio. Em nosso portal, encontrará informações para aprender sobre investimentos, e assim, reunindo informações aos poucos poderá cuidar de seu patrimônio por conta própria, sem precisar acreditar em consultores e assessores. Eles trabalham para o mercado, e não para você. Entre os assuntos desta edição, a epidemia de dengue, as prisões aliados de Bolsonaro, influências de Lula na Petrobras e BNDES, investidores denunciam a XP Investimentos, e muito mais. Se gosta de nosso trabalho, deixe seu like. Então, vamos lá. Servidores públicos foram coagidos a participar de evento de Lula. O áudio de uma reunião de servidores da cidade de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, aponta que o prefeito do município, Vaguinho, um grande apoiador de Lula, e marido da ex-ministra do Turismo Daniela Carneiro, obrigou funcionários da prefeitura a irem ao evento de Lula que aconteceu nesta terça-feira, 6 de fevereiro, no município da Baixada Fluminense. Na reunião, que ocorreu na sexta-feira, na Escola Municipal Ernesto Pinheiro Barcelos, as diretoras deram orientações sobre o evento e disseram que, apesar do ponto facultativo decretado pelo prefeito, o dever seria ir ao comício. Foram obrigados a ir no ônibus fretado e usar bonés, além de segurar faixas. Vamos ouvir o áudio que foi divulgado pela coluna de Guilherme Amado no Metrópolis. Nós viemos da reunião e todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. O objetivo do ponto facultativo foi porque queremos todos nós na inauguração e tudo. Então, também não poderia fechar uma escola. Vou fechar a escola. Então, quando é ponto facultativo, fechou tudo. Não é um ponto facultativo, vai emendar a segunda, porque a segunda é normal. Conclusão, todos nós, terça-feira lá. O que vai ser feito? Vai ter a rota do presidente, só que nós não estamos assim, o povo não vai acompanhar tudo, que vocês sabem, a concentração é em frente ao batalhão, está sendo tudo calçado, tudo organizado, que precisamos de todos. Eu não posso ir, eu trabalho de tarde. Nosso horário, igual foi falado, é 8 horas, e sendo que uma coisa de emergência pode se passar, porque o dia que a gente precisa, eles também sentem. Então, quer dizer, que hora que vai terminar? Não sabemos. Então, nós estamos articulando com o Carlos, a Fabiana, com tudo, que é o padrinho da escola, que vamos sair com o ônibus daqui, o mais tardar 9 horas. Ele tem um outro ônibus, que o pessoal sabe também, o pessoal do carro, que de 11 horas. Mas é o pessoal da saúde, assim. Nós precisamos, porque eu e Fabiana temos que estar na escola nova, como todos os diretores vão ter que estar na escola 11 horas. E o ônibus, então nós vamos marcar uma faixa de 8, vamos fazer um café, 8, não? 8 horas, marcar aqui, porque vai servir um café, né? Porque vai vir todo mundo no vapor, às vezes não dá tempo de fazer em casa, então todo mundo tomar o café aqui. Então, lá, o prefeito já viu a questão de almoço, vai ter almoço, porque eu creio que ele vai estar lá, eu não acho que ele não passou o horário legal, porque vocês sabem que ele não passa uma rota, mas no presidente não vai passar assim direitinho, com tanto detalhe. 11 horas nós temos que estar dentro da outra escola, enquanto vocês vão estar lá com as faixas, esse terreno que ela falou em frente, lá tudo direitinho. Mas nós vamos distribuir a camisa para vocês, vai ter almoço, vai ter tudo direitinho. E vocês vão ficar ali representando a escola, vai ter a faixa que nós vamos deixar com vocês. Mas, assim, nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários. Aí outra coisa, gente, como o prefeito falou. Ele falou assim, eu quero boné, eu quero farda, boné, camisa para todo mundo. Mas faz que não dê para todo mundo. Eu consigo vestir a Vânia, dá uma camisa, a Vânia tem um boné e uma bandeira, um exemplo. A Mariana só consegue a camisa. Então, tipo assim, não, igual ele falou, gente, olha, não é prioridade. Não vamos deixar nossas equipes criar atrito para a gente ficar na frente, a gente precisa. E outra coisa, essas faixas que vai ser feita, a gente ainda tem que batalhar amanhã o lugar para fazer essa faixa. Essa faixa tem que ser levantada, gente,
Mas depois, vamos fazer Da vergonha educação. da educação. Na hora que quiser que tiver uma música, mas nós não vamos Não, levantar porque aquela nós vamos faixa levantar as e atrapalhar faixas, você que está lá. Na hora que estiver tocando aquelas vinhetas, aquelas músicas, aí a escola levanta a faixa. Na hora que qualquer pessoa do palanque for falar, abaixa a faixa, porque quem está lá atrás também querem ver também. Numa declaração que surpreendeu muito devido à brutal explosão de casos da doença no mês de janeiro, a ministra brasileira da Saúde, Nízia Trindade, negou na última semana que o Brasil esteja enfrentando uma epidemia de dengue. A afirmação foi feita quando Nízia presidiu a cerimônia de inauguração em Brasília de um centro de operações de emergência contra a doença. Nós temos situações epidêmicas em alguns municípios, né, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso do Distrito Federal, que decretou também emergência, o estado do Acre, Minas Gerais, mas a dengue é uma doença que tem uma característica socioambiental, ou seja, depende do fator mosquito, também de condições para sua proliferação, e nesse momento nós temos uma concentração nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, no caso do Sul, mais o estado do Paraná. Então, isso não caracteriza um quadro de emergência nacional, não caracteriza uma epidemia em nível nacional, mas... De acordo com dados do Ministério da Saúde, de 1 a 27 de janeiro, o Brasil registrou 243.720 infecções por dengue, um assustador aumento médio de 273% em relação ao primeiro mês do ano passado. Pelo menos 64 pessoas morreram, e outras 163 mortes estão em análise. Enquanto a ministra nega a epidemia e esconde a negligência do governo Lula para a prevenção e tratamento, algo que deve ocorrer anualmente. O ministro Alexandre Silveira confirmou a epidemia de dengue no Brasil e parabenizou a ministra pelo trabalho. A atitude causou espanto, com tantos infectados e mortes, que com prevenção e vacina poderiam ter sido evitados. Aliás, ministra Nízia, quero parabenizá-la não somente pela gestão, mas pela defesa e trabalho árduo para vacinar o povo brasileiro. Em especial as nossas crianças, porque democratizar a ciência é sinônimo de preservar a vida. Democratizar a ciência é sinônimo de preservar a vida. Isso, ministra, que evita números alarmantes como esses que estamos vivendo aqui em Minas, uma verdadeira epidemia da dengue. Após a Polícia Federal criar uma caçada a Jair Bolsonaro por, abre aspas, importunação de baleia, fecha aspas, que motivou sua convocação para depoimento que em seguida foi cancelado pela própria PF, milhares de pessoas foram atraídas para São Sebastião, litoral paulista, onde o ex-presidente seria interrogado sobre o caso. A PF cancelou o depoimento temendo tumulto na cidade, devido à quantidade de pessoas que todos sabem que Bolsonaro arrasta, onde quer que esteja. As chances de Bolsonaro são idênticas à de uma caça sob mira, mas ele impôs uma humilhação ao atual presidente Lula, cuja visita ao Complexo do Alemão no Rio também ocorreu ontem. Lula no Alemão foi um fracasso de público. O próprio Lula criticou o número de pessoas, mas amenizou dizendo que sua equipe não teve tempo de organizar o evento. Vamos ao evento de Lula no Complexo. O ano que vem eu quero vir aqui, mas eu também quero vir aqui, não quero fazer um ato pequeno não. Eu fui, só para você saber, Camila, eu não sabia, eu não dei tempo porque foi muito em cima da hora, mas eu fui passar um corretivo no meu pessoal que vem na frente, que eu imaginava que a gente tivesse aí umas 10 mil pessoas no Complexo do Alemão, num lugar muito aberto, para a gente falar para o povo do Complexo do Alemão. Outro vexame de Lula que inclusive é caso de polícia, embora as autoridades competentes não tratem do assunto. Na terça-feira, evento organizado em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, nem mesmo com o prefeito coagindo servidores, o petista conseguiu multidões. Para se entender melhor o caso, o prefeito da cidade aliado de Lula e marido da ex-ministra do Turismo de Lula, Daniela Carvalho, decretou ponto facultativo na cidade.
No entanto, exigiu que os funcionários comparecessem ao evento de Lula, exigiu o uso de bonés e faixas. Ou seja, os servidores públicos foram coagidos a ir ao evento, e tinham que ir em ônibus fretado pela prefeitura. A denúncia foi feita, as provas apresentadas publicamente, e até o momento nenhuma providência foi tomada pelas autoridades, visto que no mínimo se trata de abuso de poder, algo que o prefeito da cidade também fez no período eleitoral em 2022 a favor de Lula. Denúncias foram feitas, porém nada ocorreu. Tudo ficou embaixo do tapete como se fosse normal. Vamos às provas, um áudio dos preparativos para o evento de Lula. Passar direitinho, com tanto detalhe. 11 horas nós temos que estar dentro da... Ó, nós viemos da reunião e todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. O objetivo do ponto facultativo foi porque queremos todos nós na inauguração e tudo. Então, também não poderia fechar uma escola. Vou fechar a escola. Então, quando é ponto facultativo, fechou tudo. Não é um ponto facultativo, foi emendar a segunda, porque a segunda é normal. Conclusão, todos nós, terça-feira lá. O que vai ser feito? Vai ter a rota do presidente, só que nós não estamos assim, o povo não vai acompanhar tudo, que vocês sabem, a concentração é em frente ao batalhão, está sendo tudo calçado, tudo organizado, e precisamos de todos. Eu não posso ir, eu trabalho de tarde. Nosso horário, igual foi falado, é 8 horas, e sendo que uma coisa de emergência pode se passar, porque o dia que a gente precisa, eles também sentem. Então, quer dizer, que hora que vai terminar? Não sabemos. Então, nós estamos articulando com o Carlos, a Fabiana, com tudo, que é o padrinho da escola, que vamos sair com o ônibus daqui, o mais tardar 9 horas. Ele tem um outro ônibus, que o pessoal sabe também, o pessoal do carro, que de 11 horas. Mas é o pessoal da saúde, assim. Nós precisamos, porque eu e Fabiana temos que estar na escola nova, como todos os diretores vão ter que estar na escola 11 horas. E o ônibus, então nós vamos marcar uma faixa de 8, vamos fazer um café, 8, não? 8 horas, marcar aqui, porque vai servir um café, né? Porque vai vir todo mundo no vapor, às vezes não dá tempo de fazer em casa, então todo mundo toma o café aqui. Então, lá, o prefeito já viu a questão de almoço, vai ter almoço, porque eu creio que ele vai estar lá, eu não acho que ele não passou o horário legal, porque vocês sabem que ele não passa uma rota, mas o presidente não vai passar assim direitinho, com tanto detalhe. 11 horas nós temos que estar dentro da outra escola, enquanto vocês vão estar lá com as faixas, nesse terreno que ela falou em frente, lá tudo direitinho. Mas nós vamos distribuir a camisa para vocês, vai ter almoço, vai ter tudo direitinho. E vocês vão ficar ali representando a escola, vai ter a faixa que nós vamos deixar com vocês. Mas, assim, nós precisamos, obviamente, da presença de todos os funcionários. Aí outra coisa, gente, como o prefeito falou, ele falou assim, eu quero boné, eu quero farda, Ele vai dar boné, camisa para todo mundo. Mas faz que não dê para todo mundo. Eu consigo vestir a Vânia, dá uma camisa, a Vânia tem um boné e uma bandeira, um exemplo. A Mariana só consegue a camisa. Então, tipo assim, não, igual ele falou, gente, olha, não é prioridade. Não vamos deixar nossas equipes criar atrito para a gente ficar na frente, a gente precisa. E outra coisa, essas faixas que vai ser feita, a gente ainda tem que batalhar amanhã o lugar para fazer essa faixa. Essa faixa tem que ser levantada, gente. Mas depois vamos fazer vergonha da educação. Na hora que quiser, que tiver uma música, mas nós não vamos levantar e atrapalhar com você que está lá. Na hora que estiver tocando aquelas vinhetas, aquelas músicas, aí a escola levanta a faixa. Na hora que qualquer pessoa do palanque for falar, abaixa a faixa, porque quem está lá atrás também querem ver também. Estes fatos viralizaram nas redes sociais, juntamente com os vídeos da presença de Bolsonaro em São Sebastião no mesmo dia. Bolsonaro não prometeu almoço, nem obrigou as pessoas a comparecerem às 3 da tarde, sob um sol de mais de 31 graus. Ele não tem os meios de comunicação a seu favor e nem a máquina pública para organizar eventos. Sem contar que é o perdedor das últimas eleições. Agora vamos ver Bolsonaro em São Sebastião.
Após o sucesso de Bolsonaro em São Sebastião, na última quarta-feira, 7 de fevereiro, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, a Polícia Federal deflagrou nova operação nesta quinta-feira, 8, com o objetivo de investigar e prender mais pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Estão entre os alvos o próprio Bolsonaro, em cuja residência foram cumpridos mandados de busca e apreensão, inclusive de passaporte, e os ex-ministros Anderson Adalto, Justiça, Braga Neto, Casa Civil, e Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional, e o presidente nacional do PL, ex-deputado Valdemar Costa Neto. Segundo nota divulgada pela PF, abre aspas, a Operação Tempus Veritatis se destina a apurar suposta organização criminosa que supostamente atuou na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito, para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder, fecha aspas. É importante entender que o ministro Moraes alega que ele seria uma das vítimas do suposto golpe, o qual já se fala há mais de ano, e nunca se apresentou uma prova real da narrativa. Então nas redes sociais começam os questionamentos, como Moraes pode ser a vítima, o acusador e o julgador de algo que apenas ele sabe, e apenas ele tem provas, que ninguém mais conhece. Esta situação não é possível no processo legal brasileiro. Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão, 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares diversas da prisão, que incluem a proibição de manter contato com os demais investigados, proibição de se ausentarem do país, com entrega dos passaportes no prazo de 24 horas e suspensão do exercício de funções públicas. Policiais federais cumprem as medidas judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal nos estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Nesta fase, diz a PF, abre aspas, apurações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital, fecha aspas. Bolsonaro está proibido de se comunicar com diversas pessoas, entre elas, o presidente de seu próprio partido, Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro já entregou seu passaporte e afirmou, abre aspas, não entendo se eu nomei e coloquei na ativa todos os indicados de Lula para as Forças Armadas, mesmo antes de terminar meu mandato, como eu articularia golpe sem as Forças Armadas, visto que os chefes eram os determinados por Lula, fecha aspas. Chega a ser curioso o STF e a PF fazerem este tipo de investigação justo no dia após o referido investigado e ex-presidente arrastar multidões sem nenhum esforço e uso de máquina pública ou distribuição de lanches, enquanto o presidente da República Lula, com o uso da máquina pública, dos meios de comunicação de massa e oferecendo lanches, não consegue ter um público minimamente compatível com o de Bolsonaro. Será que os eleitores de Lula não gostam de seus eventos? Ou preferem frequentar os de Bolsonaro? Em outros vídeos daremos seguimento sobre as prisões e detalhes desta operação da PF. Se nosso conteúdo é útil para você, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Até o momento STF, PF e Ministério do Trabalho não se manifestaram sobre as denúncias feitas em Belford Roxo de condução forçada de funcionários a evento de Lula, bem como de ponto facultativo, fechando escolas e postos de saúde para obrigar os funcionários a fazerem público a Lula. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, STF, Marco Aurélio Mello, classificou como extravagância a Operação Tempus Veritatis, deflagrada nesta quinta-feira, 8, contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, generais e ex-assessores, na investigação sobre tentativa de golpe de Estado no Brasil, em 2022. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ex-membro da cúpula do Judiciário cobrou que o Supremo dê exemplo, respeitando seu papel constitucional, evitando extremos, sem atropelar meios em nome de um fim. Vamos acompanhar alguns trechos da entrevista. Nós estamos na ponta da linha com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello,
Eu desejo um bom dia para o senhor, ministro, já perguntando o seguinte: o nome dessa operação da Polícia Federal, Tempo Veritatis, ou Tempo da Verdade, numa tradução aí literal do latim, já diz muito sobre o que está acontecendo hoje no Brasil, não, ministro? Bom dia. Pois é, em época de crise, nós precisamos guardar a temperança, nós precisamos guardar o equilíbrio, não devemos chegar a extremos. E atos de constrição, como é a busca e apreensão, como é a prisão, pressupõem elementos concretos quanto à prática criminosa e também a possibilidade de chegar-se a outros atos. O país não estará melhor mediante esses extremos. Extremo de um lado quanto a multas aplicadas na Lava Jato e extremo também de outro lado quanto a atos de constrição. Mas vamos aguardar, nesses tempos estranhos, o que ocorrerá. Ministro, uma outra questão se coloca hoje é o seguinte: não há muitas alternativas a serem consideradas, a não ser duas, não sei se o senhor concorda com isso. Uma é, sim, houve uma conspiração e um golpe, ou uma tentativa de golpe de Estado que acabou não se concretizando, felizmente, ou há uma exacerbação na postura do ministro Alexandre de Moraes, aí representando o Supremo Tribunal Federal. Olha, o que nós tivemos foi uma extravagância. Eu não posso presumir o excepcional, que tudo estaria voltado a um golpe de Estado. Não há espaço no Brasil mais para golpe em si. Nós vivemos em uma democracia, essa democracia, passo a passo, ela vai sendo robustecida. Agora, eu creio que é hora de tirar um pouco o pé do acelerador. O ministro também falou sobre a competência do STF, e que não pode fazer o que tem feito, julgar cidadão comum. Estes devem ser julgados em primeira instância. A competência do Supremo Direito Estrito, ou seja, ela está delimitada na Constituição Federal. No processo crime, aí me refiro também ao que precede o processo crime, que é o inquérito, a atuação pressupõe o envolvimento de detentor de prerrogativa, se é que há prerrogativa hoje em dia, de ser julgado no Supremo. Isso nós decidimos, inclusive, em uma questão de ordem suscitada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E ante até pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, eu fiz questão de antecipar meu voto, acompanhando Sua Excelência, quando bateu o martelo no sentido de que haveria de estar envolvido detentor de prerrogativa de ser julgado pelo Supremo e ato praticado no exercício do mandato. Isso é que precisa ser observado. O Supremo vem julgando, inclusive, cidadãos comuns. Essas ações deveriam, inquéritos, deveriam estar na primeira instância, que é a pedreira da magistratura, viabilizando-se o recurso de revisão, que é a apelação. Não, eu sempre entendi que em direito o meio justifica o fim. Você não pode potencializar o fim atropelando o meio. E o meio precisa ser observado. E observado principalmente pelo Supremo, porque o exemplo vem de cima. Nós precisamos aguardar e perplexos o desdobramento desses atos, inclusive de um inquérito que foi instaurado pelo próprio Supremo, e geralmente esse inquérito é instaurado por provocação da polícia ou do Ministério Público, e foi designado o relator ao invés de ter-se a distribuição desse inquérito. Refiro-me ao inquérito denominado como inquérito da fake news. Agora, evidentemente, é o Supremo que está atuando, e quando ele atua não se tem a quem recorrer.
Claro que acima de cada qual dos integrantes está o colegiado. E o colegiado a que me refiro, e o Supremo não sugere a existência de substantivo coletivo, é o plenário e apenas o plenário. Se gosta de nosso conteúdo, curta o canal. O ministro também falou da insegurança jurídica que o STF está criando no país, e que afasta o investidor estrangeiro e prejudica a economia. Pois é. Eu atuei durante 31 anos na bancada do Supremo e sempre o fiz como eu disse, temperança. Sempre o fiz respeitando princípios e parâmetros. Mas nós vivenciamos tempos estranhos. Isso aí todos nós temos que admitir. Não é bom para o Brasil, a repercussão internacional é péssima em termos de segurança jurídica. E o estrangeiro, por exemplo, para investir no Brasil, ele precisa de segurança jurídica, ele precisa poder pressupor o que pode ou não ocorrer na atuação em território nacional. O que nós temos é que se está alimentando um antagonismo que não é sadio, que divide, inclusive, a população brasileira. Não é bom em termos de busca de dias melhores. E aí, evidentemente, com atos, eu vi hoje no noticiário, atos envolvendo, inclusive, militares de 4 estrelas, generais, almirantes. E não sei o que está havendo, a razão dessa extravagância toda. E vamos realmente marchar com calma, como eu disse, com muita temperança, porque somente assim nós chegaremos ao Brasil sonhado. Será que convém? Será que a base para todos esses atos que vêm sendo praticados, inclusive quanto ao sepultamento da Lava Jato, o sepultamento de um combate, a meu ver, positivo à corrupção, não sei, eu não conheço os parâmetros, não coloquei qualquer dos colegas no divã para analisar o pensamento dele. E em meio a toda a turbulência que ocorre no Brasil neste momento, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, participou com Lula de evento em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em seu discurso, Pacheco disse que existe harmonia entre os poderes e que vai trabalhar para ajudar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, a governar o país. Estamos em ano eleitoral, e tanto Pacheco como Lula querem colocar seus prefeitos no poder. Pacheco também pretende ser governador no estado futuramente, caso não consiga um espaço no governo Lula. Em seu discurso, Pacheco manteve a mesma linha de Lula, para regular, ou seja, censurar, a internet. Visto que leis já existem para qualquer tipo de crime, independente do local onde ocorra. Observe que, antes de iniciar o discurso, a plateia o recebe com gritos de, abre aspas, fora Pacheco. Fecha aspas, vamos ao discurso, e deixe seu like se gostar de nosso conteúdo. Muito obrigado, governador Romero Zema. Com a palavra, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, por gentileza. Muito bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Cumprimento inicialmente todos que compõem essa belíssima plateia que acolhe nas nossas Minas Gerais, terra essencialmente acolhedora, o nosso presidente da República eleito por 60 milhões de brasileiros, presidente Lula. Ao saudar o presidente Lula nessa sua visita a Minas Gerais, que eu espero que seja repetida e reiterada ao longo desse seu terceiro mandato como presidente da República, eu também gostaria de reconhecer o trabalho de todos os ministros que aqui estão e os que aqui também não estão, nessa grande frente ampla
de enfrentamento dos problemas do Brasil e dizer, presidente Lula, que todos os seus ministros são igualmente muito bem recebidos aqui entre nós. E me permito, claro, como mineiro, com a concordância, sei de vários, cumprimentar os ministros na pessoa do ministro Alexandre Silveira, que é o nosso representante de Minas Gerais, na esplanada dos ministérios, ministro de Minas e Energia, que tem se dedicado tanto, e tem se dedicado tanto o presidente Lula, que talvez só o senhor consiga fazê-lo diminuir o ritmo, porque a saúde dele está ficando comprometida. Então, está trabalhando muito, 24 horas por dia, isso não deve fazer tão bem. Então, quero reconhecer aqui o trabalho do Alexandre Silveira, representante de fato do nosso Estado, que deu tantos bons quadros e bons nomes para a política nacional ao longo do tempo, e não está sendo diferente com ele. Eu quero saudar também de maneira muito especial alguém que, para mim, é hoje uma grande surpresa da política de Minas Gerais, que faz política com P maiúsculo de altíssimo nível, que é o presidente da Assembleia, Tadeu Leite. E agradecer o Tadeu, porque foi o Tadeu quem me provocou em Brasília, na questão da dívida de Minas, de fato, com a demonstração da sua preocupação em relação à dívida. E aqui fazer, de fato, um agradecimento ao governador Romeu Zema por ter acolhido aquela nossa proposta, que hoje está tramitando e transitando no Ministério da Fazenda, e dizer, governador Zema, que nós estaremos juntos e unidos na busca de uma solução comum que não necessariamente interesse a mim ou ao senhor ou às instâncias políticas, mas que interesse ao povo de Minas Gerais. E reconhecer também, governador Zema, esse seu gesto de estar aqui, receber o presidente Lula, receber os ministros como o governador do Estado, portanto, a mais alta posição da política do Estado, representada pelo governador do Estado, que vem aqui para poder receber o presidente. Isso também é digno de nota. E devo fazer aqui esse reconhecimento. Uma saudação aos prefeitos municipais, na pessoa do prefeito da nossa capital, Fuad Noman, meu correligionário, desejando a ele uma boa gestão, e sempre nós lá no Senado abertos às questões do municipalismo. Quero crer que todos os prefeitos que aqui estão são testemunhas de que nós abrimos o Senado Federal para os prefeitos municipais. Me incomodava muito quando eu fui candidato, quando me diziam que o Senado era muito fechado, que não conheciam, os prefeitos não conheciam o Senado Federal, e eu fiz questão, juntamente com o Alexandre, que passou pelo Senado também, de abrir as portas do Senado e fazer aquele belo tapete azul ser pisado por todos, especialmente pelos prefeitos e prefeitas de Minas Gerais. São todos muito bem-vindos sempre no Senado da República, e me permito um cumprimento às mulheres da política, na pessoa da minha querida amiga Marília Campos, que está ali, que é um exemplo também de boa política e de uma política de muita qualidade como prefeita de Contagem, que é uma importante cidade de Minas Gerais. Cumprimentar os meus colegas parlamentares, e me permito também a todos os colegas parlamentares fazer um cumprimento na pessoa do nosso novo líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, deputado Odair Cunha, desejando muito boa sorte na liderança do PT na Câmara dos Deputados, um partido que é muito importante para a Câmara, como é também no Senado Federal, um partido, inclusive, que me ajuda muito na gestão no Senado Federal. Quero fazer uma saudação, presidente Lula, se me permite, a todos os movimentos que aqui estão, desde os movimentos sindicais, os movimentos trabalhadores, mas também os movimentos patronais que aqui estão representados. É muito importante esse diálogo de vocês para a solução dos problemas comuns que todos nós temos. Eu queria, ao tempo em que, em nome do Senado Federal, me congratulo com todos que estão aqui a acolher o nosso presidente Lula, dizer que eu tenho uma crença na política, desde quando eu entrei como deputado e depois como senador da República, que as coisas na política se resolvem através da política. É através da política que nós conseguimos, por exemplo, o ministro Alexandre, resolver o problema da inclusão de 81 municípios de Minas Gerais na área da SUDENE. Foi através da política que nós conseguimos, depois de uma luta de 23 anos, estando eu na presidência do Senado, para minha alegria, criar um Tribunal Regional Federal em Minas Gerais. Foi através da política que nós construímos uma solução para os reservatórios de água no sudoeste e no sul de Minas, do sistema de Furnas, através do diálogo permanente da política. É através da política que nós estamos avançando nas barragens de água do norte de Minas, já na iminência de uma concorrência em relação à barragem de Jequitaí, que é um grande anseio do norte de Minas. Por isso eu quero, como primeira mensagem de fato, dizer da minha crença e do meu respeito pela política, que é o instrumento próprio
que nós temos para resolver os problemas de Minas Gerais e do Brasil. E, obviamente, que aqui é a minha condição de presidente do Senado, ao saudar o chefe do Poder Legislativo, o presidente Lula, primeiro também dizer da boa harmonia que hoje nós buscamos estabelecer entre o Legislativo e o Executivo, e isso foi demonstrado ao longo de 2023, quando entregamos inúmeras realizações do ponto de vista nacional, inclusive a mais aguardada das reformas da história do Brasil, que é a reforma tributária, a mais difícil de ser feita, a que guardava a maior divergência, e numa demonstração de maturidade política, o Poder Executivo, representado pelo presidente Lula, o Poder Legislativo, representado por nós, foi capaz de entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária, mas não sem antes afirmar, após a eleição do presidente Lula em 2022, a democracia do Brasil. É através da democracia, que restou inabalada e protegida, que nós conseguimos fazer a reforma tributária. E aí nós devemos, de fato, um reconhecimento no Brasil, um reconhecimento àqueles que lutaram pela democracia, cada qual ao seu modo, cada qual com o seu caminho, mas com um fim último e principal de fazer preservar a democracia, que é o regime pelo qual nós temos que percorrer o nosso caminho para entregar, por exemplo, reforma tributária, o novo marco fiscal. Lembro, inclusive, que antes do presidente Lula assumir, o Congresso Nacional deu uma demonstração de confiança nesse novo governo, através de uma PEC da transição que permitiu a governabilidade ao longo do ano. Portanto, nessa dimensão da relação do chefe do Legislativo com o chefe do Executivo, quero realmente afirmar e reafirmar que, guardadas, obviamente, as características próprias da Constituição de separação dos poderes, de independência entre os poderes, há aquilo que a Constituição também recomenda, que é a harmonia entre os poderes, e assim será. Mas na dimensão de senador da República como representante de Minas Gerais, e nesse universo de Minas Gerais em que a gente transmuda um pouco as questões nacionais para os nossos problemas locais, o meu papel hoje é, de fato, de fazer realmente um pedido muito penhorado, muito respeitoso ao presidente Lula, que eu tenho absoluta convicção que será por ele aceito, ele se dedicará a isso, que é de ter um olhar diferenciado para o Estado de Minas Gerais, um Estado continental, um Estado com 853 municípios, um Estado que tem muitas e muitas dificuldades hoje, e nós precisamos, presidente Lula, desse olhar do senhor para o nosso Estado, tendo o senhor vencido as eleições todas as vezes aqui, tendo um carinho muito especial com o nosso Estado. Não há um só encontro com o presidente Lula que ele não reafirma o compromisso dele em corrigir as desigualdades de Minas Gerais, inclusive do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do norte de Minas. Isso tudo é digno de nota. Eu tenho confiança que esses desafios serão enfrentados. E quais são esses desafios? São inúmeros desafios que estão consubstanciados no plano de trabalho da equipe do presidente Lula, e obviamente que nós destacaríamos alguns deles, uns que se apresentam agora em razão das circunstâncias, por exemplo, da seca no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, na região noroeste. Bons anúncios virão para poder mitigar os reflexos da seca no norte de Minas pelo governo federal. A questão das barragens hídricas no norte de Minas, um empenho muito especial do governo em relação a isso, que é uma solução desejada e aguardada por muito tempo por essa camada considerável do Estado de Minas Gerais. A questão, eu venho falando com o presidente Lula, da BR-381, passa a ser realmente algo absolutamente prioritário, porque passa ano, sai ano, entra governo, sai governo, e a nossa geração política, Tadeu, nós temos realmente nos unir com o presidente Lula, com o governador Romeu Zema, com as demais instâncias políticas, num movimento de união por Minas Gerais em relação à questão da infraestrutura, sobretudo da BR-381 e de sua duplicação, que eu sei, porque já me disse, é compromisso do presidente Lula, e ele falará também a respeito. Igualmente, as questões da região metropolitana, e toca muito ao prefeito Fuad, a questão do metrô, do anel rodoviário, é muito importante que ajudemos a região metropolitana do Estado, e, naturalmente, além de todo esse rol de pendências, de necessidades de Minas Gerais, eu destaco o que talvez seja o principal ponto, e disse isso ao presidente Lula algumas vezes, que é o principal ponto de reflexão, de ação e de solução que nós devemos nos dedicar a Minas Gerais. Não para essa geração nossa, mas para as futuras gerações de Minas Gerais. Futuras gerações de mineiros e mineiras, que é a solução definitiva e verdadeira da dívida de Minas.
O que se apresenta como solução, embora absolutamente respaldado pela lei, não há dúvida disso, mas o que se apresenta é uma solução que não é uma solução. Ou seja, uma adesão a um regime que vai sacrificar servidores, vender ativos e, ao invés de pagar a dívida, vai aumentar a dívida ao longo do tempo. E é por isso que, com base científica, com base matemática, com respeito aos números, mas também com respeito a outros aspectos, que é o próprio servidor do Estado de Minas Gerais, nós apresentamos um modelo alternativo, que foi bem recebido pelo governador Romeu Zema, que foi idealizado em conjunto com o presidente Tadeu Leite, com o ministro Alexandre Silveira, entregamos ao presidente Lula e ao ministro Haddad, e já agora conversávamos sobre a necessidade, porque o prazo do Supremo chega, de logo após o Carnaval, nós sentarmos todos num diálogo maduro para resolver definitivamente esse problema. Eu tenho muita crença nessa solução e eu acho que será, de fato, o maior legado de todos nós que estamos aqui, se resolvermos a sustentabilidade fiscal, econômica e financeira do Estado de Minas Gerais. E, por fim, destacar algo que reputo também muito importante de ser dito, que nesse momento de muita desunião, de muita intolerância, de muita diversidade, é sempre muito preciso nós pregarmos a pacificação, a união, como um instrumento próprio e típico da política, especialmente da política mineira, de poder ter construções de soluções a partir do diálogo. Pregar um pouco mais de respeito, de solidariedade, de amor ao próximo, conter um pouco esse avanço nefasto das redes sociais na vida das pessoas, realmente dificultando muito as relações, e esse é um papel do Congresso Nacional, os deputados que estão aqui sabem disso, de poder regulamentar isso e regular a inteligência artificial, regular a rede social. Mas o que eu quero dizer é que nós temos muitos problemas no Brasil, e nós temos muitos problemas em Minas Gerais. E nós temos um presidente da República que foi legitimamente eleito pelo povo com 60 milhões de votos. Quem não votou no presidente Lula deve aceitar o resultado das urnas. E ao aceitar o resultado das urnas, essa é uma afirmação e uma expressão muito importante da democracia, esse é o caminho de nós termos a solução dos nossos problemas. E que eu quero dizer, por fim, que o meu papel como cidadão mineiro, como senador por Minas Gerais, como presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, a minha obrigação e o meu dever cívico é de ajudar o presidente Lula a governar esse país e dar solução aos problemas de Minas, e solução aos problemas do Brasil. Eu assim farei e quero contar muito com o apoio de todos vocês, independente de apelos eleitorais. Nós temos um trabalho político para agora, de defender o Estado de Minas Gerais, de entregar soluções efetivas. Eu não tenho dúvida do compromisso desse governo, do nosso compromisso, estarmos juntos nesse propósito. Muito obrigado a todos. Investidores moveram ação judicial acusando a principal corretora do país de práticas abusivas que resultaram em prejuízos significativos em suas aplicações financeiras, levando ao esvaziamento de seus bens e acumulação de dívidas consideráveis com a própria empresa. É difícil ao investidor ter acesso a informações sem viés, visto que a maior parte dos veículos de comunicação que tratam sobre o assunto tem alguma conexão financeira com a XP Investimentos e outras corretoras. Dentre os 10 relatos contra a XP Investimentos, destaca-se um caso em que o cliente alega que as taxas de corretagem cobradas em operações desfavoráveis ultrapassaram seu patrimônio de 20 milhões de reais. É isto mesmo, não se assuste. 20 milhões de reais de corretagem. Nos processos, os investidores afirmam que os produtos eram comercializados com a garantia de proteção contra perdas. Então, vamos entender melhor os casos. Segundo os clientes, corretores forneceram informações incorretas ou incompletas sobre os investimentos, prometendo lucros elevados e incentivando investimentos em ativos pouco vantajosos, mas que geram maiores receitas em taxas de corretagem. Além disso, eles acusam assessores de terem realizado operações milionárias sem a devida autorização, o que teria ampliado os prejuízos e, consequentemente, as comissões recebidas pelos agentes. Os processos movidos na justiça são abastecidos com trocas de mensagens entre assessores e clientes da XP. Elas mostram que agentes vinculados à corretora vendem produtos de alto risco com a garantia de blindagem contra perdas, o que acaba não acontecendo. Também orientam investidores conservadores a mudarem seus perfis para se aventurar em ações complexas e voláteis. Antes de seguirmos com as informações sobre os processos contra a XP, cabe lembrar que este episódio que estamos tratando aqui já nos serve para alertar a todos que pretendem investir, jamais tome suas decisões de investimento com base em opinião de terceiros.
Sempre lembramos isto aqui no canal. Os analistas não trabalham para você investidor. Eles trabalham para corretoras e têm metas a cumprir. Continuando com os fatos. Os principais relatos feitos nos processos dizem respeito a investimentos em certificados de operações estruturadas da sigla COES e em operações alavancadas com empréstimos feitos pela corretora. Vamos explicar agora rapidamente sobre os COIs. É importante saber logo de primeira mão que este tipo de investimento não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, da sigla FGC. Sendo assim, se algo ocorrer com a instituição que colocou o investimento no mercado, o investidor não terá esta garantia. O COE é baseado em uma gama de investimentos de renda fixa e variável. Já a operação alavancada consiste em uma espécie de empréstimo dado pela corretora para que o cliente possa investir valores mais altos do que possui e, consequentemente, potencializar seu retorno financeiro. No caso do COES, clientes têm relatado que a propaganda de seus rendimentos é enganosa e que a promessa de retorno de, no mínimo, o investimento inicial, muitas vezes não se cumpre e resulta em perdas milionárias. Os maiores prejuízos, contudo, acontecem nas operações alavancadas. Clientes dizem que assessores estão turbinando esse tipo de investimento em suas carteiras, muitas vezes em movimentos não autorizados ou mal explicados, para aumentar as taxas pagas à corretora. Quanto maior o alavancamento, maior é a taxa de corretagem. Fundada em 1997 pelo economista Guilherme Benchimol, a XP Investimentos encerrou o ano de 2023 com 1,1 trilhão de reais sob sua custódia e 4,5 milhões de clientes, registrando um aumento de 19% em relação ao ano anterior. Apesar das aquisições recentes de diversas empresas do mesmo setor e da distribuição de 400 milhões de reais em dividendos aos acionistas no final do ano passado, as ações judiciais recentes revelam a insatisfação de investidores de grande porte, que alegam terem sido enganados pela corretora. Vamos agora aos relatos de alguns dos investidores que perderam grandes somas na corretora e que fazem parte dos processos contra a XP Investimentos. O músico Célio de Carvalho afirma em seu processo na justiça que, seguindo orientações da XP, foi conduzido a oferecer todo o seu patrimônio em garantia de operações no mercado financeiro. Ele disse que o valor das operações alavancadas feitas pelo assessor de investimentos chegou a 1,1 bilhão de reais, o equivalente a 56 vezes o seu patrimônio, que gira em torno de 20 milhões de reais. Ele afirma ter sofrido prejuízos milionários e que somente o valor das comissões ultrapassa o de seu patrimônio. Carvalho moveu ação judicial para obrigar a XP a abrir detalhes de seus negócios com a corretora. O processo costuma anteceder uma ação de cobrança de danos morais e materiais na justiça. Outro grande investidor perdeu 18 milhões de reais. Vamos às falas do mesmo. A sensação que tive é de que me trataram como um criminoso, disse o empresário Marcos Varotti em um e-mail para líderes da XP quando havia perdido 18 milhões de reais com a corretora. Ele havia investido 8,5 milhões de reais. O e-mail foi o estopim para o rompimento da relação com a corretora e o anúncio de que ele moveria ações e procuraria responsabilizá-los também em órgãos reguladores. No e-mail, o empresário relata que foi tratado com descaso e teve sua conta bloqueada. Não bastasse a XP ter me tirado mais de 18 milhões de reais com cobranças totalmente absurdas e incorretas. Eu ainda fui pisoteado pela XP e por seus assessores de investimento, que ignoraram minhas reclamações e não deram ouvidos a nenhuma de minhas afirmações, disse o empresário em outro e-mail, desta vez com cópia para o fundador da XP, o economista Guilherme Benchimol. A cúpula da XP Varotti ainda afirmou não reconhecer empréstimos feitos pela corretora. Ele moveu uma ação pela exibição de provas contra a XP em dezembro de 2023. Nela, seus advogados requereram à Justiça que a corretora envie todos os detalhes de operações, comunicações com seus agentes, gravações de diálogos, além de documentos sobre tomada de crédito com a operadora. O investidor que alega ser vítima da XP foi induzido a investir 1 milhão de reais em COE. O professor de cursinhos Márcio Teixeira Damasceno afirma à Justiça que tinha um histórico altamente conservador, mas foi levado por um corretor da Avel, uma corretora credenciada da XP, a investir 1 milhão de reais em COES. Em um áudio anexado ao processo, o corretor diz que o investimento tinha longo histórico de lucros e chegava a dar de 14% a 16% de retorno, além da inflação. Também disse que não há perda com o COE, mesmo que o investimento que desse lastro a ele não tivesse alto. É um COE voltado para o multimercado mais IPCA. Então, se um fundo multimercado não performar e ficar em zero, porque a gente não perde dinheiro, a vantagem é que a gente sempre ganha o IPCA. Mesmo que dê tudo errado, pelo menos sempre tem o IPCA, disse o corretor ao professor. O resultado provou o contrário. Além de investir 300 mil reais em COES, Damasceno aceitou a sugestão do corretor para usar mais 700 mil reais de empréstimo em alavancagem. As taxas e encargos do empréstimo superaram o rendimento do COE,
e os R$300 mil viraram R$150 mil. Fora o crédito concedido pela XP para a operação. Devido ao seu perfil conservador, ao considerar investir em certificados de operações estruturadas, COE, ele afirma ter recebido a orientação de modificar seu perfil no aplicativo da corretora para um perfil mais arrojado. Isso possibilitaria o acesso a investimentos mais arriscados, reduzindo as barreiras para realizar operações de alto risco. Em um áudio anexado ao processo, o assessor aconselha Damasceno a demonstrar no aplicativo da corretora que possui, de fato, um perfil agressivo. Como evidência disso, sugere que preencha um formulário declarando ter investido dinheiro em fundos nos quais ainda não havia aportado, mas que estavam sendo oferecidos pela XP. Vamos agora às falas de outro investidor. Naquela parte onde você diz no que já investiu de valores, você pode colocar nosso plano. Investir X% em renda fixa, tantos por cento em internacional, tanto em renda variável, porque ali ele já vai considerar o nosso perfil agressivo, arrojado como a gente chama, disse. O empresário Márcio Nigro informa ter investido R$10 milhões e registrado uma perda de metade desse valor com a XP. As taxas de corretagem da operação que resultou no prejuízo totalizam R$2,1 milhões. Nigro alega perante a Justiça que assessores conduziram operações alavancadas em seu nome, alcançando o montante de R$360 milhões. Nigro denunciou o incidente à Polícia Federal, argumentando ser vítima de crimes financeiros. O empresário alega ter sido induzido a cometer erros pelos corretores, visando ao lucro sobre seu patrimônio, caracterizando uma prática de fraude conhecida como churning, termo que remete à agitação na tradução literal. Em uma troca de mensagens com o assessor responsável, ele indaga: "Você não me falou que a gente estava blindado e que se caísse a gente não sentiria o impacto?" Mensagens anexadas ao processo mostram, em meio à queda livre das ações com alavancagem, o assessor dizendo que havia conseguido blindar o patrimônio de Nigro das oscilações de mercado. Calma, doutor. Pensemos por cento. Seguimos na volatilidade, mas está positivo, disse o assessor ao cliente em uma das mensagens. Somente após perceber que a perda havia atingido um patamar milionário, o assessor sugeriu pôr o dinheiro em uma renda fixa para tentar recuperá-lo aos poucos. Mudança de perfil é sugerida ao investidor. Em uma situação diferente, o estatístico Marcelo Alves investiu inicialmente R$1,2 milhão, retirou R$500 mil durante o processo de investimento e acabou perdendo a totalidade do restante do montante. Alves alega que inicialmente se identificou como um investidor conservador, no entanto, foi aconselhado a alterar seu perfil para permitir a realização de operações mais arriscadas. Tudo está registrado em mensagens. Faz para ser agressivo. Coloca que você não tem prazo para sair, que entende de oscilação de mercado, que sempre pega orientação e que já aplicou em tudo. Coloca qualquer valor, diz o assessor em uma das mensagens. A taxa de corretagem ficou em R$42 mil. Existem casos em que investimentos de R$200 mil se transformaram em dívidas equivalentes e situações em que uma aposentada de perfil conservador recebeu a orientação de investir em certificados de operações estruturadas, COES, utilizando empréstimos da XP, mas ficou surpresa com o montante das taxas. Agora, ela está buscando a remoção do investimento por meio de ações judiciais. Agora vamos ver qual é o posicionamento da XP sobre os casos. A XP Investimentos afirmou por meio de nota que segue rigorosamente a regulação e preza pela absoluta transparência nas condições e prazos dos seus produtos de investimentos. Os advogados Marcos Vinícius Cardoso e Patrícia Zaniboni, que defendem Márcio Nigro e Marcelo Alves, afirmam que as corretoras tratam seus clientes apenas como fonte de lucro. Nos processos, nos deparamos com defesas truculentas, agressivas, onde o investidor é tratado como oportunista. A briga é grande, mas estamos aqui sempre com a verdade e lutando pelos nossos clientes, afirma a nota. O advogado Rafael Mortari, que defende Márcio Damasceno e Célio de Carvalho, afirma que a comercialização de COES e de operações de alavancagem são dois dos principais problemas no mercado financeiro. Os COES se tornaram uma grande aposta. A ocultação de informações na comercialização e na oferta leva investidores a aderirem a situações contrárias a seus perfis e terem muitas perdas, diz. As operações alavancadas são determinadas para investidores com maior capacidade, qualificação e entendimento de riscos. Mas mesmo para eles, a correta prestação de serviços e transparência da corretora é o diferencial para o ganho e a perda. Se a operadora falha ou oculta por falha própria, ou por decisão deliberada, ela prejudica demasiadamente o investidor de forma muitas vezes irreversível, completa. E então, deixe nos comentários sua opinião sobre a atuação das corretoras. Você já teve este tipo de problema? Se o conteúdo foi útil para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Se quiser aprender sobre investimentos para cuidar de seu dinheiro sem depender de opinião alheia, acompanhe nosso portal. Eu fico por aqui, e até a próxima!